Sabes o que é realmente assustador? A maioria das pessoas passa a vida inteira a trabalhar arduamente por dinheiro, mas nunca compreendeu verdadeiramente como ele funciona. E não me refiro à definição teórica que encontras nos manuais de economia. Falo do sistema real, da arquitetura invisível que opera silenciosamente nos bastidores da sociedade. Essa mesma arquitetura oculta que decide, em última instância, se vais passar a vida a lutar contra dificuldades ou se poderás dormir pacificamente à noite sem preocupações. A verdade nua e crua é esta. Ninguém te explica isto de forma clara. E sabes por quê? Porque as pessoas que mais beneficiam com a tua ignorância financeira mantêm o silêncio. São exatamente essas entidades e instituições que estão a escrever as regras do jogo. Um jogo em que tu participas todos os dias, quer queiras, quer não, sem conheceres as bases. Nos próximos minutos, vou mostrar-te exatamente como tens estado a jogar este complexo jogo financeiro sem nunca teres aprendido as verdadeiras regras que o governam. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito simples, mas cuja resposta é fundamental para tudo o resto. Afinal, na sua essência mais profunda, o que é realmente o dinheiro? A maioria das pessoas dirá que é um meio de troca, uma forma de armazenar valor para o futuro. E do ponto de vista puramente técnico, essa afirmação está absolutamente correta. No entanto, essa definição é tragicamente incompleta. Porque na sua verdadeira essência, o dinheiro não é ouro, não é prata, nem sequer papel. O dinheiro é, pura e simplesmente, confiança. É um acordo coletivo. Uma ilusão partilhada em que todos concordamos que aquele pedaço de papel colorido ou aqueles números digitais a piscar num ecrã tem um valor real. As moedas fiduciárias modernas, como o euro ou dólar, não possuem qualquer valor intrínseco. Não estão apoiadas por metais preciosos escondidos num cofre de alta segurança. O seu valor depende inteira e exclusivamente da confiança do público. Depende da crença inabalável de que amanhã esse dinheiro será aceite por outra pessoa qualquer. E essa é a primeira grande ilusão. Quando recebes o teu ordenado no final do mês, não estás a receber riqueza real. Estás a receber um direito sobre a riqueza, uma promessa. No exato momento em que as pessoas deixarem de acreditar nessa promessa invisível, ela evapora-se, desaparece como fumo, independentemente do que os governos tentem fazer. Se amanhã todos acordassem e decidissem que a moeda não valia nada, o sistema colapsaria. Os governos não o poderiam impedir. Só funciona porque todos concordamos que funciona. Há séculos atrás, um pequeno e astuto grupo de indivíduos apercebeu-se de um detalhe crucial. Se conseguissem controlar esse acordo, essa confiança, controlariam tudo o resto. E foi exatamente isso que fizeram. Construíram sistemas bancários complexos e instituições imponentes para fazer o dinheiro parecer algo místico e inatingível. Criaram uma barreira de complexidade, cheia de jargão financeiro, para que sentisses que era algo que não poderias possivelmente compreender sem a ajuda deles. E a estratégia resultou na perfeição. A esmagadora maioria das pessoas nunca questiona a natureza do dinheiro. Simplesmente usam-no, aceitando as regras que lhes foram impostas. E o mais trágico é que, se não têm dinheiro suficiente para viver com dignidade, culpam-se a si mesmas. Pensam que falharam, quando na verdade o jogo estava viciado desde o início. Essa culpa internalizada não é um acidente de percurso, é por design. É uma característica intencional do sistema, para evitar que as pessoas se revoltem contra ele. Portanto, deixa-me guiar-te através dos bastidores e mostrar-te como o sistema financeiro atual funciona na realidade, longe dos ecrãs brilhantes e dos anúncios felizes. Quando depositas o teu dinheiro arduamente ganho num banco, o banco não o guarda simplesmente num cofre à tua espera. Essa é uma visão ingênua do passado. Na realidade, o banco pega no teu dinheiro e empresta-o a outras pessoas. Este mecanismo central é conhecido como o sistema bancário de reservas fracionárias. Nesse sistema, os bancos são apenas obrigados por lei a manter uma pequena fração dos seus depósitos totais em reserva. O resto é imediatamente injetado na economia. Mas aqui está a parte que vai desafiar a tua lógica e fazer a tua mente explodir. O banco empresta dinheiro que, rigorosamente falando, ainda não existe.
Eles criam esse dinheiro de forma puramente digital, através de alguns cliques num teclado, no exato momento em que aprovam e emitem um novo empréstimo. Isso significa que cada euro ou dólar no sistema, para além da ínfima quantia de moeda física em circulação, é na verdade uma dívida que alguém deve a um banco. Pensa profundamente sobre isto. O teu ordenado, o saldo visível na tua conta bancária, uma enorme proporção disso só existe como números digitais. E só existe porque alguém, em algum lugar, está a pagar juros sobre o empréstimo. O dinheiro de uns é literalmente a dívida de outros. Estão indissociavelmente ligados. Se por algum milagre todos decidissem pagar as suas dívidas em simultâneo e ninguém entrasse em incumprimento, uma vasta quantidade de dinheiro desapareceria do sistema. E é aqui que a mecânica do sistema se torna mais obscura e implacável. Porque o sistema financeiro atual exige a criação contínua de nova dívida para poder crescer. Exige um crescimento perpétuo e ininterrupto. Sem este crescimento constante, a estrutura desmorona. E a razão para isto é assustadoramente simples e matemática. Por quê? Porque todos os empréstimos criados trazem consigo uma exigência adicional, os juros. O capital é criado, mas o dinheiro para pagar os juros não é. Imagina o seguinte cenário: se um banco cria 1 milhão em empréstimos com uma taxa de juros de 5%, ele acaba de injetar 1 milhão na economia real. No entanto, simultaneamente, criou a obrigação matemática de que 1 milhão e 50 mil sejam devolvidos ao banco no futuro para saldar essa mesma dívida. A pergunta impõe-se: de onde vêm esses 50 mil extra que são necessários para pagar os juros, se apenas 1 milhão foi originalmente criado e colocado em circulação? A resposta é a força motriz do sistema. Vem de mais empréstimos. Vem da criação de mais dívida. É um ciclo sem fim que necessita de expansão constante para poder funcionar. Isto não é um erro de cálculo do sistema. Não é uma anomalia que precisa de ser corrigida. É uma funcionalidade central. É exatamente assim que foi desenhado para operar. As mentes que criaram esta arquitetura financeira compreenderam uma falha psicológica profunda. A maioria das pessoas prefere sentir-se rica a viver endividada do que sentir-se pobre, mesmo que isso significasse ser verdadeiramente livre. A ilusão do conforto imediato é mais forte do que o desejo de liberdade financeira. Por isso, arquitetaram meticulosamente uma cultura onde estar endividado é considerado absolutamente normal. Onde viver acima das possibilidades é o padrão aceitável. E as estatísticas que refletem esta realidade são simplesmente assustadoras. O peso da dívida sobre as famílias atinge níveis históricos e insustentáveis em todo o mundo. A dívida média das famílias dispara para dezenas ou centenas de milhares, e isto aplica-se apenas às famílias, sem contar com a dívida colossal dos próprios estados. A dívida nacional de países desenvolvidos ultrapassa os trilhões, num ciclo de endividamento que compromete irremediavelmente as gerações futuras. E perante este cenário catastrófico, a maioria das pessoas continua a pensar que a culpa é exclusivamente sua. Acreditam genuinamente que são apenas más a gerir dinheiro. Mas ouve bem isto: tu não és mau com o dinheiro. Tu estás apenas a tentar sobreviver num jogo onde as regras foram escritas por pessoas que lucram quando tu perdes. Eles desenharam o tabuleiro, distribuíram as cartas e definiram as probabilidades. O primeiro passo vital para mudar qualquer jogo é finalmente aprender essas regras. Neste ponto deves estar a pensar: ok, compreendo que o sistema está desenhado para criar dívida, mas eu posso simplesmente optar por não participar, certo? E tecnicamente falando, tens toda a razão, podes tentar não participar. Mas o sistema tem camadas e camadas de armadilhas psicológicas embutidas, para garantir que a vasta maioria de nós nunca sequer tente escapar. A primeira e mais poderosa dessas armadilhas é o efeito do estatuto social. Hoje em dia, o dinheiro já não serve apenas para garantir a sobrevivência básica. Tornou-se a principal ferramenta para sinalizar aos outros que tiveste sucesso na vida. E o sistema certificou-se de que a única forma de sinalizares esse sucesso percebido é através do consumo desenfreado de coisas caras e muitas vezes inúteis.
a casa maior, o carro de luxo do ano, o telemóvel de última geração que custa mais do que uma renda mensal. São estes os troféus da ilusão moderna. É crucial perceberes isto. Tu não nasceste a desejar estas coisas com esta intensidade avassaladora. Foste metodicamente treinado para as querer. Foste programado através de anúncios incessantes, da pressão das redes sociais e da constante comparação com as pessoas que te rodeiam diariamente. E aqui reside a parte mais genial e perversa deste sistema. Ele permite-te ter todas essas coisas brilhantes muito antes de as poderes realmente pagar. Exatamente isso que a dívida de consumo é. É uma forma de viagem no tempo. Permite-te trazer o prazer do consumo do futuro para o presente. Tens a oportunidade de te sentires rico hoje. Mas o preço a pagar é que passarás os próximos 20 ou 30 anos da tua vida a trabalhar para saldar essa conta. Mas eis o que é verdadeiramente aterrador. Enquanto estás ocupado a pagar essas dívidas mensais, não te podes dar ao luxo de assumir quaisquer riscos reais. Não podes despedir-te daquele emprego que odeias profundamente. Não podes arriscar iniciar aquele negócio com que sempre sonhaste. Estás preso. Não estás preso em correntes de ferro visíveis. Estás preso num cativeiro de conforto aparente. Uma gaiola dourada financiada a crédito de longo prazo. As pessoas que estão no topo da pirâmide desse sistema dependem visceralmente desta dinâmica. Eles sabem que pessoas com dívidas são extremamente previsíveis. Pessoas endividadas têm medo de perder o que têm. São dóceis, não questionam as regras e são facilmente controláveis. São a engrenagem perfeita. Para garantir que continuas nesta roda viva, criam produtos financeiros especificamente desenhados para te confundir e extrair o máximo de comissões possível. Comissões de descoberta obscuras, taxas anuais efetivas que roçam a usura e pagamentos mínimos de cartões de crédito matematicamente calculados. Calculados para te manter a pagar juros mês após mês, ano após ano, para o resto da tua vida. Um gotejar constante de riqueza que sai do teu bolso. Este sistema não é complicado por um mero acidente burocrático. Isso é complicado de forma propositada. A confusão é uma arma poderosa. Porque quando tu não compreendes as regras do sistema, a tua reação instintiva é culpares-te a ti mesmo quando falhas dentro dos seus parâmetros. E quando assumes toda a culpa pela tua situação financeira, não ficas zangado com o sistema que te colocou lá. O sistema permanece seguro e inquestionado. Agora, deixa-me abrir a cortina e mostrar-te como vive a outra metade. As pessoas que realmente dominam a linguagem do dinheiro agem de forma diferente. Eles não usam a dívida da mesma forma destrutiva que a maioria das pessoas usa. Para eles, a dívida não é um peso, é uma alavanca, é uma ferramenta cirúrgica. Aqui está a diferença fundamental que separa os dois mundos. Quando tu pedes dinheiro emprestado, lu para consumir. Compras um carro ou umas férias caras. Como resultado desse consumo, a tua dívida dispara vertiginosamente, mas os teus ativos, aquilo que realmente te gera riqueza, permanecem exatamente iguais ou diminuem. Por outro lado, quando uma pessoa rica pede dinheiro emprestado, falo com um único propósito: investir. Eles compram propriedades, empresas ou participações. A dívida deles também aumenta, é um facto. Mas os ativos que adquiriram com essa dívida valorizam a um ritmo muito mais acelerado. O saldo é positivo. E aqui entra a verdadeira magia do sistema para quem o conhece. Os juros que eles pagam sobre essa dívida de investimento são frequentemente dedutíveis nos impostos. Portanto, enquanto tu pagas os teus juros de consumo com dinheiro após impostos, eles estão a usar vantagens fiscais criadas pelo sistema para financiar o seu império. Estamos a falar exatamente da mesma ferramenta financeira, a dívida. Mas quando tu a usas, ela escraviza-te. Quando eles a usam, ela enriquece-os ainda mais. É neste ponto exato que os juros compostos se revelam como a força mais poderosa e implacável de todo o universo financeiro. Mas repara, não atua sobre a tua dívida para te afundar. Atua sobre os ativos deles para os elevar a patamares de riqueza inalcançáveis para a maioria.
Se investires de forma inteligente, o tempo trabalha a teu favor. Um pequeno capital inicial pode transformar-se numa fortuna ao longo de décadas de crescimento composto. Mas aqui está a grande armadilha. Precisas de ter dinheiro primeiro para poder investir. Tens de ter excesso de capital para que o juro composto possa fazer a sua magia. E o sistema assegura-se rigorosamente de que a maioria das pessoas está demasiado ocupada a pagar as suas dívidas mensais para conseguir acumular esse capital inicial. Os ricos, por sua vez, começam frequentemente com riqueza geracional. Uma herança, um fundo, um empurrão que lhes dá uma vantagem brutal logo à partida da corrida. Quando chegam aos 30 anos, os seus ativos já estão a gerar um fluxo de rendimento passivo considerável. O dinheiro já trabalha ativamente para eles. Entretanto, a pessoa comum só começa a conseguir respirar financeiramente e a poupar algum dinheiro na casa dos 50 anos. Exatamente na altura em que precisa desesperadamente de se preparar para a reforma. A matemática fria deste sistema nunca foi desenhada para estar a teu favor. Portanto, eis o que eu quero genuinamente que compreendas no final de tudo isto. Saber como o sistema funciona não te liberta magicamente dele de um dia para o outro. Não existem soluções milagrosas. Mas este conhecimento faz algo muito mais profundo e importante. Permite-te parar de te culpares por estares preso nesta teia. E essa mudança de perspectiva altera absolutamente tudo. Liberta a tua mente do peso da culpa induzida pelo sistema. Devolves o poder a ti mesmo. Porque, uma vez que compreendes finalmente as regras do jogo, podes começar a fazer escolhas de forma consciente. Não escolhas perfeitas, mas escolhas diferentes. Podes decidir a partir de hoje que não precisas de sinalizar ao mundo uma riqueza que ainda não possuis. Podes rejeitar a ilusão do estatuto comprado a crédito. Podes decidir firmemente que não precisas de consumir aquilo que não podes pagar. Podes quebrar o ciclo de gratificação instantânea que te mantém aprisionado. É verdade que não podes abandonar o sistema financeiro na sua totalidade, mas podes recusar-te a participar nele da forma predatória que ele espera de ti. Provavelmente não te vais tornar num bilionário, mas poderás, com tempo e disciplina, construir uma vida onde o dinheiro te serve a ti, e não o contrário. E isso não é pouco. É tudo o que importa. É a diferença entre uma vida de ansiedade constante e uma vida de verdadeira paz de espírito e liberdade financeira. Portanto, agora já sabes como o dinheiro realmente funciona nos bastidores. A grande questão que se impõe agora é: o que vais fazer com esse conhecimento? A escolha é tua. Se esta revelação abriu os teus olhos, ou se queres explorar mais verdades não contadas sobre finanças e riqueza, clica no botão de subscrever abaixo. Temos vídeos novos todas as semanas para dissecar os sistemas que moldam a tua vida. Quanto mais souberes, maiores as tuas hipóteses de vencer. Obrigado por assistires.